'cause sometimes it hurts instead. É do banco. Pedindo pra... Olha-se lá. Boa noite a todos. Então, espero que estejam bem nessa quarta-feira. Aqui eu tô ouvindo um barulhinho de chuva. Nossa, bom para dormir depois, né? Esse barulhinho assim tão bom. Bom quando pinga uma água assim, faz aquele barulhinho de goteira. Gosto de dormir. E tá para esfriar, né? Não sei se vocês viram previsões, tem chuva hoje, amanhã, sexta, e aí baixar um pouco mais as temperaturas ainda. Acho que vamos começando para não nos atrasarmos, né? Eu vou colocar aqui para apresentar. Hoje nós veremos uma segunda etapa da metodologia Design Think, que é a interpretação. Na aula passada, nós vimos então sobre a metodologia, a etapa primeira, né, que era o da descoberta. Ou seja, era o momento em que vocês precisavam então estar vendo as formas como vocês irão apresentar aquele desafio para os estudantes. E aí, pensar então em todas as atividades, ou seja, a metodologia, né, a forma como vocês iriam aplicar. E colocar isso detalhadamente naqueles slides. Claro que depois nós vamos dar uma retomadinha ali naqueles slides e no que vocês já organizaram até então. Então, hoje é a segunda etapa. Estamos na reunião 5, mas é a segunda etapa da metodologia, né? Já que ela é 5 etapas. Então, na próxima semana nós vamos ver mais uma etapa, que é a terceira, a ideação. E aí, na primeira semana de julho, ali vai ser o nosso segundo nivelamento tecnológico. Como que vai funcionar a organização? Primeiramente, então, nós vamos ter esses 10 minutinhos iniciais de acolhimento. Nos próximos 20 minutinhos vão ser o momento, então, que nós vamos entender, interpretar, buscar conceitos importantes sobre a metodologia, sobre essa segunda etapa. Aí vocês vão se reunir, acredito que uns 35 minutos. Depois vocês vão fazer a socialização final para essa reunião. Então, quais são os objetivos de hoje? Compreender a etapa da interpretação e as fases que estão presentes nela, conhecer possibilidades de atividades e de como organizá-las para a realização dessa etapa com os estudantes e planejar o desenvolvimento dessa etapa com o grupo de estudos para posterior aplicação com os estudantes. Assim como eu falei semana passada, vocês aproveitem esse tempo aí durante a reunião e esse momento da nossa segunda etapa, que é a interpretação. Vocês vão anotando, né? Registrando aí no celular, numa folha, do ladinho aí, todas as anotações, né? Que podem contribuir para vocês depois estarem conversando nos pequenos grupos e fazendo as possíveis anotações em cada etapa. Então, aqui como nosso acolhimento. Alegrias, tristezas e até a luta pela sobrevivência podem ser vistas por meio de fotografias. Mais do que registrar momentos, as fotos transmitem mensagens, contam histórias e levam a importantes reflexões. Então, como que vai funcionar esse nosso acolhimento? Eu vou enviar para vocês uma foto no Jamboard. E aí vocês vão olhar essa foto, ver se vocês conhecem quem é a pessoa que está representada. E aí vocês vão trazer características, informações a respeito dessa fotografia. Caso vocês não conheçam quem está na foto, a partir da foto, então, vocês vão trazer possíveis percepções, né? O que essa foto representa e quais as características que vocês poderiam atribuir a ela, mesmo não sabendo, então, de quem se trata a pessoa. Mas eu acredito que todos vocês conheçam. Então, vou enviar aqui no chat. E aí, vocês acessem aqui para mim ver o que vocês vão respondendo. Vou deixar aqui na parte do Jamboard.
Caso alguém não consiga acessar ou não consiga escrever, vão me avisando. Não precisa colocar talvez o nome, queiram colocar o nome desse personagem aqui, mas aí também trazendo, ó, características, traga o que vocês sabem da pessoa, né? Escreva uma explicação sobre o que você já ouviu falar dela, já conhece, ou quem não souber nada sobre a pessoa, né? Então coloque as suas impressões a partir dos elementos presentes nessa foto. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho a respeito da foto e sobre o que vocês vão escrever. Hoje tá muito. Já começaram alguns cursistas a escreverem. Vou esperar dar um tempinho aí para nós depois ir lendo essas informações que vocês colocaram em forma de post-its. Seis cursistas já conseguiram responder. Deixa eu enviar novamente o link aqui, caso alguém Ana, não tô chegou conseguindo aqui. Não tá abrindo o Jumbo. depois. Tá. Eu enviei de novo o link aqui no chat para ver se vocês conseguem abrir. Às vezes, se não está abrindo, às vezes é o seu computador que está carregado, ou a internet lenta. Tem vários fatores, né, que podem contribuir para que não abra. Mas não tem problema se não abrir. Vamos ver o que vocês estão colocando aqui. Então, vocês colocaram que é o Nelson Mandela, né? Foi um importante líder africano. Ele representa a luta da população negra para fazer valer seus direitos, um grande líder. O orgulho da população da África do Sul, ativista, busca da liberdade e uma sociedade igualitária, grande líder africano, luta contra a segregação racial, tem a questão do apartheid, né? Apartheid, na verdade, não sei a pronúncia correta, né? Que foi ele dos líderes e que iniciou esse movimento. Então, ele é uma figura reconhecida internacionalmente, né? Por toda essa questão de desigualdade social, de segregação racial e esses fatores relacionados à questão da cor de pele, né? Então, ótimas pelas contribuições. Mais alguém? Será que vai colocar alguma informação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos em... Ah, sim. Coloquei 2 frases. Estou no celular, já estou ligando o PC. O professor Leonato colocou. Ótimo, acho que vamos dar andamento aqui para a gente não atrasar essa parte. Mas obrigada por todas as contribuições que vocês colocaram. Então, deixa eu projetar diferente agora aqui. Para nós vermos, então, sobre a etapa da interpretação. Então, semana passada, como comentei, nós vimos sobre a etapa da descoberta. A etapa da descoberta, então, ela envolve, né, três
dois momentos, que é o desafio, que é a pesquisa e que é as inspirações. Ou seja, vocês precisavam colocar naquele slide da semana passada, que muitos nem conseguiram completar ele, né? Mas hoje, então, a gente pode retomar e vocês podem lá voltar e completar primeiro o slide da descoberta, para depois voltar pro slide de hoje, que é o da interpretação. Aí, no slide da descoberta, então, vocês organizaram um desafio, né? Uma pergunta. Ou seja, nessa etapa da descoberta, vocês vão aprofundar, né, o estudo sobre o que vocês pretendem responder. Foi uma pergunta que vocês elaboraram. E aí, para isso, vocês vão desenvolver uma pesquisa, ou seja, o que vocês querem que os alunos de vocês façam. E aí, por fim, inspirações, né? Como é a forma que vocês vão utilizar para fazer a análise desses dados. Então, é mais ou menos isso que foi visto na semana passada. Hoje, então, a gente vai ver sobre a etapa da interpretação. Lembrando que nesse slide aqui, ó, ele tem até o número 5. Ou seja, são 5 etapas da metodologia que nós vamos ver. Hoje, apenas, nós vamos ver a segunda etapa. Então, para início de conversa. Então, assim, ó, na interpretação, devemos transformar histórias em insights valiosos. A estruturação das histórias, que é a partir da descoberta, então ela vai servir para encontrar significado e dar oportunidade de ação. Ou seja, por exemplo, na semana passada, vocês pensaram que para responder aquele determinado desafio, vocês querem que os alunos pesquisem sobre, sei lá, sobre oratória, bullying, né? Acho que é um tema de vocês aqui, né? Desse grupo, se não me engano, que vai falar sobre algo nesse sentido. Ou sobre mercado de trabalho, ou sobre profissões, não sei. Então, vocês quiseram que os alunos pesquisassem sobre. Então, eles vão trazer várias informações, né, para vocês a respeito disso. Aí, como que vocês vão interpretar esses dados? Então, é mais ou menos nesse sentido que vai funcionar o nosso grupo de hoje, né? Como que vai ser organizado esses dados? Então, para que serve encontrar todos esses dados? Então, para entender melhor o que significam suas observações, para relacioná-las ao desafio e usar como inspiração. Ou seja, tem uma pergunta ali do lado, ó. Coletei várias informações na descoberta. Como que eu vou interpretar? Tá? Então, na aula passada, vocês foram anotando formas de como vocês iriam coletar dados. Na aula de hoje, vocês vão verificar quais vão ser as possíveis formas para vocês analisarem esses dados, tá? E interpretarem esses dados. Então, as fases da interpretação são 3. São essas aqui, ó. Conte histórias, procure por significados e estruture possibilidades. Esses 3 tópicos aqui é o que vocês vão usar para se basear na aula de hoje, tá? E aí, as principais ações dessa fase são a evolução e as mudanças das perspectivas que ocorrerão mediante a análise e a sistematização das ideias obtidas na fase inicial. Ou seja, durante essa fase de interpretação, que é a que nós vamos ver hoje, a nossa perspectiva vai evoluir, vai mudar muito. Assim que você entender melhor o que significa as observações do grupo, né, vocês vão conseguir relacionar melhor o seu desafio para buscar as inspirações, ou seja, como que vocês vão analisar os dados. Pode-se dizer que nessa fase é essencial que ocorra a transformação da inspiração em oportunidade de ação. Então, ó, primeiro vamos começar analisando o primeiro, que é o conta histórias. Então, o conta histórias é o seguinte: como que vai funcionar essa fase? Como vocês,
Por exemplo, vocês querem então que os alunos pesquisem sobre as diferentes áreas do mercado de trabalho, né? Então, os alunos vão trazer várias informações. Então, primeiro, vocês podem, ouvir esses alunos, né? Ver o que eles vão falar a respeito do que eles coletaram, que é esse tópico aqui, ó, do Conte Histórias. Nessa fase, então, busque estruturar os estudos ou atividades já realizadas pelos estudantes em histórias. Os alunos poderão compartilhar o que aprenderam durante a descoberta, contando histórias sobre o tema do desafio e as pessoas envolvidas nele. Ou seja, eles vão trazer informações para vocês de como eles coletaram aqueles dados. É importante, ou se vocês vão fazer uma palestra na escola, por exemplo. Então, vocês querem ouvir todas as percepções dos alunos. O que eles acharam importante dessa palestra e trazer isso para uma roda de conversa, por exemplo, né? Para ver quais são as informações que eles vão trazendo para vocês. Vocês vão ter que ouvir esses alunos. É importante que essas histórias sejam documentadas e compartilhadas, né? Então, entre os estudantes. Aí é assim, ó. Quando você sai dessa fase aí da descoberta, é comum, né, você se sentir inundado, assim, com várias informações, né? No caso, todas as informações que os alunos vão trazer para vocês. Então, é importante vocês documentarem, né, escrever um registro do que esses alunos fizeram para vocês. E esses registros, por exemplo, eles podem ser organizados em forma de papéis adesivos, né? Enquanto que você ouve a história, você vai anotando essas informações trazidas pelos alunos. E isso, posteriormente, né, pode gerar um mural de registros escritos. Essas informações vocês podem usar ferramentas digitais ou os post-its, ou no caso das ferramentas digitais, o Jamboard, o Google Docs, o Padlet. Então, ir absorvendo todas essas informações que estão sendo trazidas pelos alunos. Aí vem a segunda fase, que é o procure por significados. Deixa eu ver aqui. Ah, não, parecia que alguém tinha levantado a mão. Ah, tá. Procure por significados. Então, o que vai acontecer? Neste momento, é importante pensar nos temas que norteiam as histórias ouvidas na etapa anterior. Movimente os registros e agrupe as histórias de forma que foram trazidas. Verifique quais são mais relevantes, as quais mais são instigantes para o desenvolvimento do desafio. Ou seja, quais temas devem ser melhor estudados e aprofundados. Essa segunda etapa aqui, que é o procure significados, então, de todas as histórias compartilhadas com vocês, né, que os alunos trouxeram, agora vocês vão começar a definir todas essas informações. Vocês podem ir separando essas informações por categorias, agrupamentos, ver o que é mais relevante ou o que não é, ou o que é menos relevante, porque vocês não vão conseguir se informar sobre tudo, né? Vocês vão ter que escolher algo que os alunos foram trazendo. Por exemplo, lá do tema oratória e bullying. Um aluno levantou uma sugestão ali que ele só consegue falar em público, por exemplo, se ele está sentado. Sei lá, uma coisa que me veio na cabeça aqui. Então, achei interessante, vou conversar mais sobre o que esse aluno trouxe com a turma toda. Né? Então, é um tema, eu estou escolhendo algo que um aluno trouxe para conversar sobre a turma, com a turma, né? E tentar responder o desafio que foi proposto lá, então, em relação a oratória e bullying. Um exemplo. E aí, o último é o estrutura e possibilidades. Então, o que vocês vão fazer nessa parte?
Transforme os resultados dos significados e da escolha dos temas mais relevantes em ações e oportunidades de resolver o problema, ou seja, como que vocês vão organizar todo esse material. Crie materiais visuais, mapas mentais, diagramas, fluxogramas. Desenvolva perguntas para estimular opiniões. Coloque as respostas das perguntas em um brainstorm, ou seja, como que vocês vão expor esses dados que vocês estão fazendo análise, dados que foram coletados pelos alunos de vocês, né? Então, da mesma forma como nós utilizamos, né, esse apoio visual aí em sala de aula para tornar essas informações complexas mais acessíveis, né, como um diagrama, um modelo, né, são umas ótimas formas aí que dá para a gente utilizar para comunicar esses insights, né? Isso que os alunos estão trazendo, as percepções que os alunos estão trazendo. E aí, esses insights, vocês sabem, né, que eles podem se tornar valiosos quando a gente usa ele como uma oportunidade inspiradora, ou seja, trazer todas essas questões para um brainstorm, por exemplo, uma tempestade de ideias, né? Colocar todas essas ideias dos alunos em post-its. Aí agora eu vou separando, ó, essa ideia do aluno combina com tal ideia, essa ideia combina com aquela. Então, verificar essas possíveis similaridades que podem ocorrer. Aqui, assim como na aula passada, agora vai trazer um exemplo assim de uma aula do RCO em que nós podemos aplicar esses 3 itens que a gente viu, né, que é o estrutura e possibilidades, procure por significados e conte histórias e inspire, que é o que vocês vão fazer hoje também, a partir desses 3 itens aqui, né? Conte, história, inspire. Procure por significados e estrutura e possibilidades. Então, aqui vai dar um exemplo de uma aula aleatória do RCO. E já vão pensando lá no desafio que vocês fizeram, né? O que pode ir se encaixando em cada um desses momentos. Então, no caso, a aula é a aula 33, que fala sobre o marketing digital. Nessa aula, então, tem como objetivo conhecer as áreas de atuação dos profissionais do marketing digital, bem como as características e oportunidades dessa carreira. Aí vocês vão trazer... Aí foi levantado um desafio proposto, assim como vocês fizeram lá no de vocês, né? Como nós podemos entender as características do marketing digital e divulgar à turma campanhas inspiradoras? Então, essa é a pergunta. Lá, umas 3 semanas atrás, se não me engano, vocês também já elaboraram uma pergunta. Hoje, quando vocês se reunirem no grupo, retomem ela rapidamente, vê se é isso mesmo, se ela não vai mudar, se tem alguma alteração de letra, palavra, né? Ou precisa ser alterada inteira. Espero que não aconteça, né? De alterar inteira. Mas dei uma retomadinha primeiro no desafio, como é que tá? Se é isso mesmo que vocês pretendem desenvolver. Aí, sobre essa aula 33, então, que fala sobre marketing digital, assim como nós vimos na aula passada, né, ela se encaixa, então, no eixo empreendedorismo, ela se encaixa na competência geral 6 e ela tem essa determinada habilidade específica, né? Porque vocês sabem que, a partir dessa organização curricular ali dos itinerários formativos, o eixo empreendedorismo, lembrando que lá em Projeto de Vida nós temos 4 eixos, né? Semana passada a gente viu isso, que desse eixo empreendedorismo, a competência das 10 competências gerais que tem da BNCC, é que mais se encaixa nessa aula aí, nesse tema sobre marketing digital, é a competência 6, e dessa competência 6 foi levantada uma habilidade, né? Agora aqui, ó, em relação a essa aula do marketing digital, como que nós poderíamos organizar em cada uma delas? É mais ou menos isso que vocês vão fazer no slide de hoje, tá? Vocês vão separar em 3 balãozinhos, igual tá aqui, ó. Conte histórias e inspire, quando vocês forem se reunir nos subgrupos, né, para escreverem. Procure por significados, estrutura e possibilidades. Aqui, o que está escrito aqui é sobre a aula de marketing digital, tá? Vocês pensam lá na aula de vocês. Então, vamos ver o que está escrito. Conte histórias e inspire. Então, ó,
analisar as informações geradas na descoberta sobre o nível de conhecimento sobre as áreas de atuação do marketing digital. A intenção é identificar quais conceitos são considerados mais importantes e pertinentes para serem adaptados de forma a atingir a comunidade escolar. Então, aqui vocês estão com todas as informações dos alunos, né? Que é o conta história. Vocês ouviram tudo que os alunos trouxeram, vocês foram anotando num papel, foram criando post-its, não sei que forma que vocês vão coletar esses dados. Ou foi um formulário que vocês pensaram em desenvolver. Então, é essa etapa. Aí, na outra, procure por significados. Então, o que vai acontecer aqui? O levantamento dos conceitos mais relevantes irá definir os temas a serem abordados pelos estudantes. Os estudantes irão entender as necessidades identificadas, ou seja, do que foi coletado nesse primeiro quadrinho aqui, agora você, professor, juntamente com os alunos, vai analisar o que é mais relevante. Para daí, então, começar a analisar, porque, como eu falei, não vai dar para analisar tudo que for coletado dos alunos, né? Tem coisas que vocês vão ter que filtrar, ver o que é mais relevante. Os grupos definem como serão divulgadas essas informações na comunidade escolar e vão refinando a pesquisa. E aí, por fim, estrutura e possibilidades. Os grupos podem criar um mapa mental que apresente os principais insights gerados a partir da análise e busca de significado nos dados e informações geradas na descoberta. Ou seja, agora como que eles vão estruturar essas informações que vocês entenderam como relevantes e como vão ser apresentadas para a escola. Em forma de mural, cartazes, não sei como que vai ser organizado, tá? E aqui tem uma outra informação, então, quando vocês se separarem para o planejamento. Então, já que o planejamento deve conter esses 3 itens aqui que estão em negrito, vamos ver o que é no primeiro. Se vocês até quiserem tirar um print dessa tela, para depois já terem, para quando vocês forem se reunir nos grupos. Mas é assim, então, primeiro, como que vocês vão coletar essas informações dos estudantes? A partir de pesquisa, de entrevista, de investigação, de roda de conversa, de produção textual? Onde? Né? De que forma que vocês vão coletar? Papel, meio digital, formulário? Quando? Como que vai ser a entrega desse material? Tá? Aí o outro, procure por significados. Então, como que vocês vão organizar esses conhecimentos por temas? Depois, como que vocês vão dar significados e encontrar ligação entre esses temas? Então, colocar as ideias sistematizadas em um determinado registro. E, por fim, estruturas e oportunidades. Então, como que vocês vão agora expor esse material? Propõe um material visual, com o objetivo de transformar as ideias em ações, né? Papel, digital. E aí, por fim, possibilidades de modelos. Aqui há umas sugestões, né? Fluxograma, mapa mental, infográfico. Então, esse slide, né, ele traz algumas sugestões aí que vocês podem estar organizando em cada fase, né, dentro dessa etapa de interpretação. Claro que aqui são só alguns encaminhamentos que podem ser feitos, tá? Cada grupo, né, vai se organizar levando em conta o seu tema, levando em conta as suas aulas, ao contexto escolar que cada grupo tem, tá? Então, aqui são somente sugestões. Aí tem uma outra sugestão aqui que vocês podem estar utilizando para captura dessas informações aí trazidas pelos alunos é a seguinte, A relação do estudante com o conhecimento não se dá por encerrada com as respostas corretas em tarefas e avaliações elaboradas por professores. Sempre é possível ir além, pois a aprendizagem é um processo contínuo. Sabe quando a gente fala assim, o aluno está escrevendo uma determinada resposta, ou ele está falando alguma coisa oralmente para você.
e você fala assim, me explique melhor, me fale mais sobre, sabe? É mais ou menos nesse sentido aqui que traz uma sugestão, né, de como que vocês podem estar fazendo essa conversa com os alunos. Para reforçar comportamentos que estimulem um aprofundamento no conhecimento, foi sistematizada a técnica do puxe mais. Bom, essa técnica aqui, então ela tem como objetivo assim estimular, né, os nossos alunos a ir além, né, entendendo esse processo de aprendizagem então como algo contínuo, né, que deve ser produzido de forma sistemática e fundamentada. Aí vamos ver o que tem aqui embaixo no último parágrafo. Consiste em práticas que estimulem o estudante a fundamentar o conhecimento aprendido, relacionando-o com outros saberes, assegurando rigor acadêmico. Peraí, que eu vi que a minha bateria acendeu aqui antes que desligue. Assegurando rigor acadêmico e continuidade no processo de aprendizado, mesmo após o estudante mostrar a resposta correta. Então, aqui é essa busca, por exemplo, eu quero que o aluno me explique melhor, me fale mais sobre, né? E para estimular ele a falar mais sobre aquele assunto que está dentro do desafio que vocês elaboraram. E aí tem aqui algumas sugestões, né, nesse tópico. Quais temas, né, que devem ser melhor estudados e aprofundados? Então, como que vocês vão fazer isso? Pergunte como ou por quê. Peça outra forma de responder. Peça uma palavra melhor ou uma expressão mais precisa. Peça evidências. Peça aos alunos que integrem habilidades relacionadas. Peça aos alunos que apliquem a mesma habilidade em um novo contexto. Ou seja, aqui tem essa sugestão, né, de técnica de gestão, né, para que o planejamento de vocês nessa fase de interpretação ocorra, né, que vocês consigam, né, coletar os dados que são necessários. Agora, já vou apresentar esse slide aqui, mas eu vou apresentar outras coisinhas ainda antes de vocês se separarem. Então, vamos dar continuidade na produção do plano de ação, utilizando como exemplo e base esse material estudado, né, durante esse encontro. Lembre-se que o planejamento das suas ações devem ter como objetivo aplicar o tema escolhido com a turma em que vocês farão a apresentação. Então, vocês vão retomar, né, o tema, vão retomar o desafio que vocês já organizaram. Vocês vão definir regras, procedimentos, o passo a passo para o desenvolvimento desses 3 momentos e vão registrar isso no plano de ação. Como que vai ser essa parte, então? Deixa eu colocar aqui um outro modo de apresentar. Eu vou abrir aqui aleatoriamente um dos grupos que está aqui, que vocês apresentaram semana passada. Deixa eu vir aqui em turmas, então. Eu fui abrir turmas e fechei a Meet, né? Eu falei, meu Deus, é só o que me faltava. Deixa eu abrir outra aba aqui, senão eu vou fechar de novo. Eu vou vir aqui na turma de vocês. Vou vir em plano de ação. Deixa eu ver quem que modificou a aula passada. Aqui, acho que a professora Janaína, né, num grupo que modificou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, vamos retomar o que vocês precisam fazer. Aqui, ela já apagou, porque antes estava escrito, né, modelo, relatório de modelo de apresentação, não sei o que lá. Só deixa em plano de ação aqui, tá? Essa parte vocês vão completando com o tempo. O importante é vocês definir a temática,
tá? O importante é nesses 2 slides aqui, definir a temática ou a aula, né? No caso, tem alguns que estão escolhendo uma aula específica do RCO, tem alguns que estão escolhendo matemática, então definam isso. Que daqui o restante vocês vão completando, tá? Aí aqui vai ser a pergunta, né? Todo mundo já colocou a pergunta aqui, por exemplo, desse grupo, ó. Como nós podemos conscientizar nossos estudantes para o mundo do trabalho, buscando a empregabilidade? E aí, vocês têm o material da semana passada, que é o da descoberta. Então, aqui no que foi escrito, vocês precisam complementar esses 3 tópicos que tá aqui, ó. Que é o... Ui, não quero modificar o dela. Que é o entenda o desafio, prepare a pesquisa, reúna inspirações, tá? Então, aqui tem que conter, por exemplo, o que vocês, professores, querem fazer com esses estudantes, tá? Vai ser palestra, os alunos vão estar divididos em grupos, eles vão pesquisar alguma coisa, o quê, né? E aí, por fim, aqui, ó, todos os grupos coloquem que vocês vão ter uma roda de conversa. Porque, ó, vocês complementam esse item aqui do reúna inspirações. Porque daqui, ó, se vocês colocarem a parte que vocês estão pensando em organizar uma roda de conversa com os estudantes, então, para ver tudo que foi trazido, vocês já conseguem conectar isso com o próximo, que é esse aqui, ó, que é o de hoje, que é o da interpretação. Aqui vocês podem fazer assim, ó, vocês podem separar em 3 balãozinhos, ó. Aqui vocês vão colocar o primeiro, que é o conta histórias. Aqui vocês vão colocar o outro, que é o procure por significado. E aqui vocês vão colocar o outro, que é o estrutura oportunidades. No primeiro, que é o conta histórias, então é essa informação aqui que estava no slide que eu falei para tirar print. Deixa eu voltar aqui para nós retomar. Aqui, ó, o conta história, ou seja, vocês vão estar ouvindo, né, todas as informações trazidas pelos estudantes. E vocês vão anotar isso. Vocês vão anotar como? Num papel, num post-it, né, todas essas informações que foram coletadas aqui, ó, a partir do que vocês escreveram na descoberta, tá? Aí depois o segundo balãozinho aqui que vocês vão colocar é o do procure por significado. Ou seja, o que vocês vão visualizar que é mais pertinente ou como avaliar o que vai ser mais pertinente? É o que está sendo mais repetido ou é o que o aluno trouxe assim que é o mais inédito, o mais diferente, uma ideia que ele trouxe assim de mais inédita e diferente? Como que vocês vão, né, organizar essas informações e separando o que é mais pertinente? E por fim, como que vocês vão apresentar isso para a escola? Vai ser em forma de cartazes, mural, um Jamboard, algo digital, não sei, né? Então, é mais ou menos isso, tá? Tentem hoje organizar em forma de 3 balãozinhos, cada um respondendo essas informações que tá aqui, ó. Conta histórias, procure por significado, estrutura oportunidades. Retomem esse os slides de hoje, se precisar. E quem não fez os da aula passada, que é esse da descoberta, aqui que dá para vocês darem uma retomadinha também, caso seja necessário, retoma os slides da aula passada. Porque, ó, a aula passada, por exemplo, ó, o que é o prepare a pesquisa, que é o primeiro tópico aqui, ó, vamos voltar, cadê o da prof... Aqui, ó, entenda o desafio, que é o que vocês já colocaram, né, que é a pergunta. Prepare a pesquisa, o que vai no prepare a pesquisa mesmo? Vamos relembrar aqui da aula passada. Ó, vocês vão planejar todas as atividades que incentivem a busca por informações sobre o tema do desafio. Ou seja, o que vocês pretendem fazer? Coletar informações como? Conversar com especialista, levantar dados e informações com entrevistas, realizar pesquisa em material didático, como? E aí, desculpa. E aí o último tópico aqui que fala
que é o Reúna Inspirações, né? Então, cadê os slides do Reúna Inspirações? Aqui, ó, que é o da aula passada também. Então, ó, agora é o momento de explorar esses dados. Então, como que vocês vão começar a analisar esses dados? Pensei de fazer uma roda de conversa, assim, para que os alunos comecem a falar sobre o tema. Que aí, se tiver essa roda de conversa, vocês, ou outra forma, tô pensando nisso agora, mas pode ter outra forma já para nós conectar com o de hoje. Para que os alunos daí comecem a falar sobre o tema, para que daí vocês separem o que é mais pertinente e para que depois qual vai ser a forma que vai ser exposta, né? E esse aqui do meio, que é o separar os mais pertinentes, aí os alunos vão se aprofundar mais. Então, se eu escolhi que o que os alunos vão falar mais é sobre um tema lá que a maioria dos alunos falou, então agora eles vão trazer mais informações, vão explorar mais esse tema, tá? Para buscar uma determinada solução, já que a solução é o que está aqui na pergunta. Como nós podemos conscientizar nossos estudantes para o mundo do trabalho buscando a empregabilidade? Acho que é mais ou menos isso, tá? Antes de vocês irem para os subgrupos... Nossa, hoje tá faltando bastante, professor, parece. Vocês querem fazer alguma pergunta específica? Eu tenho uma dúvida lá da implementação, prof. Então, eu tenho que implementar isso quando? Porque eu lembro que era uma semana só lá, né? Tá, Então, a princípio a CED tinha comentado que era para ser depois das férias. Mas pensando que essa metodologia ela segue várias etapas, nada impede que vocês, por exemplo, se vocês já definiram qual vai ser o desafio, e comentando semana que vem com os alunos, já vai dividindo eles em grupo, já vai pedindo para eles pesquisar, tipo, já pode irem fazendo algumas determinadas etapas, porque ela é extensa. Ela vai demandar algumas aulas, assim, infelizmente. Não é uma implementação que eu consiga fazer toda em uma aula, né? Vocês entendem a profundidade que é. Então, assim que vocês acharem pertinente começar, vocês ficam à vontade. Porque acho que se for só depois das férias, vai ficar muito pouco tempo. Ali, porque as férias já vai voltar final de julho. E aí nós já vamos estar nas nossas 3 últimas reuniões. Então, acredito que fica muito pouco tempo mesmo. Mais alguém com alguma dúvida específica? Prof, eu tenho, mas não é necessariamente do conteúdo. Tá. Até na aula passada eu questionei sobre os demais nomes de alunos que participavam do nosso grupo. Eu acho que Daniele e Rosa. E eu acho que eu não vi elas em nenhum encontro. O grupo ficaria aquele lá mesmo? Vai ter uma redivisão? Olha, eu acho que nós vamos ter que, pra não... Porque, ó, agora eu tô vendo, né? A Daniele já faz 2 encontros que ela não participa. Então, hoje, como ela vai estar com a 3ª falta, eu entendo que ela desistiu, né? Porque 3 faltas agora... Deixa eu ver quem que é a outra, Rosa. A Rosa também faz 2 encontros que ela não participa. Ela também não me avisou nada. Então, hoje ela vai estar com a 3ª falta. Eu entendo que ela desistiu também. Eu acredito que vai ficar... Acho que é só você e a Prof. Lourdes daí que ficou nesse grupo? Ah, não. E a Prof. Maria Estela. Pelo que eu vi, a Prof. Maria Estela me mandou uma mensagem. São 3. Aqui ela não ia poder participar hoje. Que ela estava pedindo ver se amanhã ela podia participar. Agora que eu vi ali a mensagem dela. Então, vai ser esses 3, a princípio. Não vai ter como redividir de novo vocês, Ok. porque senão vai mudar muitos temas, né? Não, entendi. Ok, Tá. só para saber mesmo. Sim. Mais alguém com alguma dúvida específica? Senão eu vou separar vocês já nas salas temáticas. Hoje eu vi que uma das prof, que tem 2, né? Prof. Viviane me avisou que não viria. Deixa eu ver, acho que o professor Fabiano, então, não tá também, porque eles são um casal, a prof. Viviane e o prof. Fabiano.
Então, deixa eu ver quem que vai estar do grupo 1. Joyce. Peraí, que essa prof. Solange aqui eu preciso mudar um pouquinho. Então, vai estar só a prof. Joyce e a prof. Viviane no grupo 1, que vai ficar aqui nessa sala principal. Eu não entendi, professora. Oi? Travou bem a hora que você falou, prof. Ah, é que eu não tinha entendido o que você comentou. Eu já tenho o meu grupo. Ah, sim, você tá no grupo 4, né? Isso, É, isso. tá a prof. Solange, a prof. Raquel, prof. Marlene, são essas Isso. que estão hoje. Ok, porque o professor Carlos, acho que o professor Carlos, se não me engano, ele desistiu. Então, a princípio, vai ser os 3 professores também. Grupo 3 só tá o professor Leonata, prof. Lourdes. E no grupo 2, prof. Janaína e prof. Rosana. A prof. Circe parece que ela tinha entrado antes. Não sei se a conexão dela tá caindo ou não. Mas a princípio vai ser essas duas prof. No grupo 2. Podemos passar então para essas salas temáticas. Eu vou dar para vocês aí. Deixa eu ver. 35 minutos para que vocês fiquem nelas. Eu vou estar passando, né, a todo momento nessas salas. Caso vocês precisem de uma ajuda específica, aperta lá no botãozinho pedir ajuda. E aí a gente vai tentando desvendar essa metodologia juntos, tá? Não se preocupem, não se desesperem, não desistam. A gente vai conseguir finalizar esse plano, tá? Então vou abrir as salas e aí só fica o grupo 1 nessa sala aqui. Até mais, então. Aqui fica só, então, a prof. Viviane e a prof. Joyce. Fiquem à vontade para conversar. Ah, foi a prof. Joyce que falou que estava sem microfone antes? Deixa eu ver aqui que tinha uma mensagem. Ah, eu saí, né? É, tá sem microfone. Ah, tá. Vamos... Aí eu tenho o link para eu poder preencher aquilo que você passou, vai ter o link, como é que você vai fazer? Aula passada, quem que abriu os slides lá do plano de ação do seu grupo, prof? No nosso ninguém abriu, porque todo mundo estava com o celular. Lembra que eu tinha te avisado, lembrei. Né? Que eu ia estar numa reunião na Verdade. escola? Então, se você puder passar para mim. Então você pode abrir o seu mesmo. Você vai lá no teu class, vai lá em plano de ação, vai lá e você mesmo abre aquele slide. Daquele slide você vai estar tudo que você modificar nele salva automático. Pode abrir no seu mesmo. Tá, mas daí eu tava vendo aqui, ele tem lá os integrantes, série, objetivo, é isso aqui? É, esse mesmo. Componente curricular, é esse? Aham, esse. Ah, tá. Daí o desafio... daí esses 2 primeiros slides aí, que é todas essas informações, passada, né? Isso, você vai preenchendo o que você tem de agora. Né? Mas o importante é preencher mais o slide... Cadê aqui? O 6 e o 7. Que é o da descoberta e é o da interpretação, né? Tá bom. Ok. Vou passando nos outros grupos. E aí, qualquer coisa, me chamem. Ok, obrigada. Tá. Mas eu acho que dá só para fazer uma cópia e daí mudar o nome, será que não? Oi, Pro. Oi. Para fazer, eu vi lá no meu plano de ação, lá no meu class, não tá vazio o meu, daí não tá compartilhado com a Janaína. Como sim. que faz para compartilhar junto com ela? Tá compartilhado porque foi só a prof. Janaína que alterou, né, a aula passada. Então, a prof. Janaína tem que pegar aquele link e enviar para você agora, para vocês conseguirem mexer automaticamente as duas.
mas só tá modificado lá no da Janaína mesmo. Daí, para mim copiar do dela no meu, como que eu faço? Tirar aquele meu de lá que tá vazio e pôr daí, assim, tem jeito? Deixa eu ver se. Deixa eu pensar se tem como fazer isso. De conseguir trocar o slide. Eu acho que quando você for só devolver a atividade, aí você consegue inserir o link novo. O exemplo de eu vou avaliar só o slide que está completo. Entendi. Então não adianta ela fazer uma cópia e mudar o nome. Não. Agora. Não vai adiantar. Uhum. Então, daí eu faço junto com a Janaína aqui, depois no final Só do no processo, final, quando for entregar, né, daí envia o link correto, no caso. Uhum. Mas acho que tem como você salvar, Rosana, esse link aí para ir mexendo. Você abre ele, ele fica no teu drive, eu acho. Deixa eu copiar então esse aqui, deixar num documento meu, né? Ou o que você pode fazer é marcar uma estrelinha lá em cima, que daí você favorita. Ou você move esse arquivo para uma pasta do seu drive lá, que daí todo momento que você entrar no drive, esse documento vai estar lá e você vai poder estar modificando ele normal. Tá cansada? Os grupos fazerem pesquisa de grandes líderes, assim, como ela apresentou, por exemplo, Mandela ali e tal. Que característica tinha esses líderes? Quem sabe um grupo poderia estar trabalhando nisso. Outro grupo poderia pegar uma liderança da comunidade, seja uma liderança religiosa ou social, ou o que fosse, e faria uma entrevista com essa liderança. Eu acho que é por aí da pesquisa. Até tentar bater em cima do que é liderança formal. Esse daí define os prazos. Só que é essa parte de fazer em si que eu acho que é nesse outro já. Isso, embaixo, né? Conta a história. Isso, porque daí eles fazem e daí eles vêm e expõem, né? Já vai entrar aqui. Eu acho que é compartilhar. 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 Ideias, não sei, informações. Informações. Referente. Entrevista. Acho que é enquete, né? Não é uma entrevista, não sei. Enquete realizada. Esse é o primeiro item. Aí o outro. Ela falou pra gente separar diferente. Deixa eu ver se eu vou conseguir. É 3 partes, né? 3 partes, agora que eu lembrei. Deixa eu... Então, vamos ver ali. Eu vou fazer os quadrinhos só um pouquinho, pra gente poder fazer. Dá pra fazer também um desse daqui, né? Que daí a gente faz 3 e dá certinho daí. Então, o primeiro é conte história, depois o segundo é procure por significado e estruturas de oportunidade. Então, como o nosso, a gente já tinha pensado na questão do arte para desenvolver a criatividade, era o tema da aula, então dá para a gente usar em cima dele, né? Que é a aula 26.
acabando a bateria. E quando ela falou ali aquela prévia que você havia comentado que eles estavam fazendo, né? É o que seria essa primeira, quando eles compartilham a primeira vez, né? Quando você retira os pontos importantes e aí poderia ser essa prévia. É porque eu tô fazendo o tema lá do slide, eu tô dando o feedback lá, que tem aquela aula lá, né? Então, eu tô dando o feedback na prática da apresentação deles. Tá? O que eles têm que melhorar, o que foi bom, né? Assim, para eles, para que eles... E o que eles vão fazer na feira, né? Eles que estão escolhendo. O que eles vão fazer? Se vai com maquetes, sabe, com cartazes, se vão usar slides. Então, eles que estão vendo que a forma de apresentar, ou com fichas, né? Eles que estão escolhendo. É bem legal. Mas você pensou a turma inteira ter que apresentar do mesmo modo ou eles podem variar? Não, eles são livres. Ah, joia. Então, assim, daí eles vão ver conforme a apresentação, eles têm que falar como que eles... Prof, Oi. Nós pedimos ajuda porque naquele dia que você explicou a descoberta, eu estava atrasada. E as inspirações da descoberta, não entendi direito em que consiste. Tá. Então, deixa eu ver o que tá escrito aí da pesquisa, o que vocês querem fazer? Pesquisa, a gente vai fazer uma pesquisa, Tá. Textos sobre lideranças, entrevista com líderes comunitários e as características dos grandes líderes da história. Tá. Então aí vocês vão coletar várias informações, né? Porque vocês vão fazer entrevista, no caso, os alunos, né? Acredito que é eles que vão fazer a entrevista. Vocês vão... o que é a última ali? Característica. Vão trazer característica dos grandes líderes. Vão ter várias informações. Agora, as inspirações, então, é como vocês vão iniciar a análise desses dados. Qual que vai ser o primeiro passo? Aqui é o primeiro passo, porque daí esse primeiro passo se encaixa no próximo slide, que é o da aula de hoje. Que daí é aqueles 3 tópicos lá. Que daí vocês vão ter várias informações. E aí, o que vai ser mais pertinente? Eu acho que os alunos precisam apresentar tudo o que eles fizeram e a gente criar uma roda de conversa no sentido de explorar e de aprofundar o que eles trouxeram. Fecha perfeitamente, se vocês, né, usar esse final aí da roda de conversa. Então, Leonardo, colocar ali... Colocando já. Pedir que eles apresentem tudo o que pesquisaram e daí, a partir dessa apresentação... Ai, que calor. Também com essa tonelada. Chamou socorro. Mas tá lenta a minha internet também. O objetivo é conhecer o que é o marketing digital, quais são as suas vantagens e desvantagens em aplicar em possíveis empreendimentos. Foi desse objetivo que... que a gente tirou na primeira palavra que foi usada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pois eu também marquei no outro caderno.
isso, né? Então vai ter que fazer mais o... Ô, professora. Oi. Isso que você colocou aqui, conte histórias, procure significados, estruturas e oportunidades. É tudo o mesmo slide, é o 7 e 8 tem que fazer os dois. Esse é Os três, Isso, é no 7º slide, esses 3 itens. No 7. Aham. Tá, e no 8? No 8 é o que a gente vai ver semana que vem, que é o ideação. Ah, tá. Tá, e o 6 tem que fazer alguma coisa também? O 6 é o da semana passada, que é... Ah, tá, que daí eu vou ter que organizar. Isso, que é, no caso, aqueles 3 itens. Peraí, deixa eu lembrar qual. Que é o Inspirações, né? Que é o último. Que é o Prepare a Pesquisa. E o Sobre o Desafio. Tá, daí isso aí tem lá no Classroom, para eu poder olhar e fazer? Isso, deixa eu mandar aqui já. Eu tô então... com o slide aberto dessa então parte. Eu já mando aqui para você ver. Deixa eu ver se é isso. Então, tá bom. Ó, veja se você consegue abrir ele. Tá. Deu certo. Daí eu vou já salvar ele aqui. Tá, obrigada. De nada. Parece que eu já tinha copiado essa parte. Quer ver? Mas eu acho que eu compartilhei também. Deixa eu achar. Aqui, ó. Não é? Você quer colocar no segundo quadro? Quer ver? Ai, não copia, olha, copiou errado. Copia ali. Eu queria achar aquele que você já tinha feito. Que a gente tinha feito aquele primeiro. Foi dia 31. Quer ver? Vou compartilhar com você esse aqui. Que é aquele primeiro que a gente fez que montou a pergunta. Sumiu mesmo a pergunta. É aqui, descoberta. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Ah, tá. A gente estava criando. Conta histórias, né? Que tem que ser o primeiro. E inspire, isso. Fechou. E o outro é procure por significados. E o último? Estruture possibilidades. Porque agora eu estou procurando o meu print aqui na minha área de trabalho. Para ver se eu consigo entender bem o que é para fazer aqui. Meu bebê tá chorando, não sei se você tá escutando. Sim, querido, o que será? Tava ali, eu tô aqui na área do fundo agora, e ele tava ali na cozinha, fuçando na gaveta de comida. Eu acho que derramou algum pacote ali e a minha esposa deu uns tapas nele. Tadinho. Criança só gosta de fazer bagunça mesmo. Conte história, inspire. Resultados esperados. Tá com fome ainda? Quer comer alguma coisa? Traga uma banana lá pra nós comer. Tem ali na mesa da cozinha. Na cozinha grande. É uma banana bem gostosa. Olha o que você está escrevendo, Raquel. Eu? No nosso... Porque não tá, ele continua aqui no desafio.
Tá no desafio ainda? Tá. Outro para nós mesmo. Eu também. Deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo. É a internet. Tá. Vou sair, vou entrar de novo aqui. O de vocês é pra estar ficando igual já, né? Porque eu compartilhei com vocês lá, não sei se vocês... Sai junto, né? Sai, então tá pra estar ficando certo. Vou compartilhar de novo aqui. Aí deu frio. Deixa eu ver só o que a avó mandou. Apareceu? É o desafio ainda. Comeu? Então, o desafio é ser resolvido. Isso. Agora aqui. Isso. Componente curricular. Elabore. Primeiro elabore. Elaborem. Como a gente está falando da inovação, então dá para a gente colocar aqui essa ponte, né, entre a criatividade e a inovação. Deixa eu colocar mais um quadrinho aqui. Eu coloco no meu class porque tem aluno que pegou muito, sabe? Pegaram o caminho, eles têm, assim, virose, sabe? Falta os médicos, eles pegam por semana, daí se falta, daí fica o aluno sempre com defasagem, né? Sim, fica perdido, então, né? Assim, que o class foi muito por causa disso. O aluno não fica defasado, ele vai acompanhando os colegas nas atividades. Esse negócio fica caindo tudo. Segura. Não é fácil lidar com esses. Então, eu achei muito legal, assim, que os alunos estão indo além das minhas expectativas, sabe? Eles estão indo, assim, e agora que eles estão percebendo que os colegas estão fazendo um bom trabalho, eles querem fazer da hora. Tem 7 anos de casado, então não sei muito ainda da vida, tem que aprender. Mas vamos lá, a observar as ideias dos alunos, a gente tinha colocado, né? Prof, já pode dar uma ideia aí, profiana. Pera aí, que eu entrei agora no grupo aqui, deixa eu ver o que vocês estão colocando. Dos significados? Significados. Tá, o que vocês já colocaram aí? Eu tinha colocado mais ou menos só para o que você tinha falado no curso lá, só para a gente ter uma ideia. Observar as ideias dos alunos, você tinha comentado, né? Eu só coloquei para a gente ter uma ideia. E aí, nessa aí, dá para que os alunos entendam quais foram as necessidades identificadas, tipo, para que eles mesmos percebam o que foi identificado aí de dificuldade. E aí, eles mesmos, né, tentar, ou vocês auxiliando, para eles identificarem, então, de todas essas ideias, quais são as mais relevantes para a gente fazer
uma outra análise, né? Para conseguir coletar mais informações, ir além, né? Ir além do que foi coletado até então. É o puxe mais, né? Isso, que é o puxe mais. Aham. Então, pode pôr entre aspas, puxe mais. Ó, tem um outro aqui, ó, que tá escrito: quais temas, né, nesse item aí, quais temas devem ser melhor estudados e aprofundados? Então é algo que dá para se encaixar nesse item, né? Fazer uma seleção dos temas que devem ser mais aprofundados. Dá para agrupar esses temas por categorias, né? Às vezes, talvez vão ser temas que vai dar para agrupar assim em categorias, organizar essas ideias daí num registro geral. Categorizar, no caso, né? Isso. E estrutura as possibilidades. Aí é o último. Como que vocês vão apresentar essas informações que vocês separaram? Por exemplo, os alunos podem criar um mapa mental para apresentar os principais insights. Eles podem criar um diagrama, um fluxograma. Eles podem desenvolver perguntas para estimular opiniões. Eles podem daí colocar essas respostas num brainstorm. São sugestões, né, de como expor e expor esses dados. Beleza, então vamos questionar aqui e já colocando. Prof, eu acho legal através de perguntas. Junto com outras aulas, que é o meu administrativo também, tem outros professores, né? Então eles gostam da gente, sabe? Se Professora, não sei se a gente entendeu certo. Tá, não, eu entendi o que você escreveu ali. Deu certo, sim, ó. Elaboração do gráfico, tem interpretação, né? Tudo isso aí para nós. Vamos ver. Não, mas aqui, ó, do começo aqui, ó. Ver o que vocês colocaram, então. Deixa eu ver. Palestra. A descoberta. A gente colocou palestra com palestra. Aí a definição do... O palestra, no caso, se encaixa no preparar a pesquisa, né? Vocês estão, então, no primeiro momento, vocês pensaram em colocar a pesquisa. Aí, vocês vão definir um público. Não está definido ainda qual que é a turma? Vocês só definiram um tema? Não, é o segundo ano. Ah, tá. Então ali já pode colocar segundo ano. Aí depois, vamos ver, organização em grupos para a realização da enquete. Ok. Esboçar um cronograma, definição dos prazos e exposição das sequências das atividades propostas com os alunos. E aí agora, ó, então, a partir desse descoberta, vocês vão ter várias informações. Como é que vocês vão amarrar o slide anterior com esse aqui? Tipo, lá naquele slide anterior ainda, vocês precisam colocar ali como que vocês vão começar essa análise com os alunos. Vocês vão querer que eles apresentem alguma coisa para vocês? Vocês querem fazer uma roda de conversa, assim, para começar, né? Eles trazer essas informações para daí ligar com o slide anterior, ou o próximo, no caso. Então, aqui o que a gente pensou? Primeiro, eles elaboram uma enquete para verificação no comércio local. Aí eles vão, só que a gente colocou nesse outro slide aqui, aí eles vão aplicar para nós
compartilhar essas informações que eles trouxeram. Ah, então, sim. esse aqui é no outro? Não, mas pode ser aí também, ok, porque que é o primeiro, né, que é o Conta Histórias. Então aí eles vão trazer várias informações, né, que é compartilhar as informações da enquete. Daí deixa eu ver Isso, o dessa outro. enquete. Daí verificar com os alunos o que mais foi relevante durante a enquete. Ok, e de que forma que vocês estão pensando em fazer essa parte aí de verificar o que mais é relevante? Pensar em alguma... Então, a partir da apresentação deles, o que chamou mais atenção? Questionar. Tem que colocar através de questionamento verbal durante a apresentação? Isso, dá para complementar. Questionar E aí, ainda ali no anterior, que vocês colocaram de compartilhar as informações, e vocês, como professor, vocês nessa parte ali, vocês vão estar só ouvindo, ou vocês já vão estar fazendo anotações do que os alunos vão trazer na enquete? Intermediando. Então, aqui, eu pensei deles falarem, esse primeiro momento, eles falam. Aí, depois, a gente questiona o que chamou mais a atenção deles, o porquê que chamou mais a atenção deles. Então dá para você colocar essa parte. Após todos os alunos apresentarem, né, vocês irão questionar, então, sobre... aí nessa parte talvez dá para complementar. A ação de cada grupo. Isso. Pais não é mais. Sabe aquela observação que eu falei para vocês lá do puxe mais, né? Tipo, que é uma dinâmica, assim. Vocês vão estar indagando, né? Questionando para que eles falem mais a respeito, né? Do que eles coletaram. Ótimo. E o final, vocês colocaram elaboração do gráfico com os resultados obtidos. Como que vai ser vai ser no papel, vai ser no computador? E como que vocês vão expor esses dados? No Canva? Eu pensei de fazer no Canva. E para expor para a escola? Como é que vai ser a exposição para a escola? Cartazes. Na escola, daí dá para fazer... lá na escola que eu trabalho tem um... eu esqueci o nome daquele quadrinho verde em cada sala ali, pra gente colocar. Sabe aqueles que colocam... Mural. Um mural. Os avisos, é um mural, os avisos. Compartilhar, não. Os resultados, mural. Mural. Eu quero escrever rápido e... eu também escrevo rápido de repente. Isso. Acho que agora ficou mais completo só. Não que o que vocês já tinham feito anteriormente, né, não já contemplava, mas assim fica mais autoexplicativo. Outros professores que forem ler, fica mais fácil a visualização. Eu acho que é mais ou menos isso nesse primeiro momento. Sobre os slides 1 e 2, já tá completinho? Como é que o que falta nós completarmos aí? Vamos ver. Então, aqui, igual os recursos, à medida em que a gente tá fazendo, a gente tá colocando aqui. Ótimo. Era isso que eu ia falar mesmo, que esses slides, eles vão sendo complementados a toda a aula, né? O outro slide... Isso aí só
Ainda falta coisas, Só claro. que a questão avaliativa. Aham. Aqui, ó. Essa parte. Aumenta um pouquinho ali, Aí a volta no segundo pergunta- slide. Aumenta um pouquinho o zoom aí pra mim ver. Essa parte ali da metodologia. Da etapa do Design Thinks. Lá no outro slide, fazendo favor. Esse. Ah, vocês só colocaram. Ah, tá. Só colocaram as Nesse? etapas já, entendi. Ali, ó. Vocês já colocaram só a descoberta, interpretação. Aham. Aqui vai ser colocada as 5 etapas, na verdade. Uhum. Eu acho que é isso. E a pergunta: como nós podemos compreender as vantagens e desvantagens em aplicar em possíveis empreendimentos? Uhum. Ó, como vocês colocaram vantagens e desvantagens, essas duas palavrinhas poderiam aparecer lá no slide 7, quando vocês vão expor os gráficos ali, né? Porque vocês podem expor tudo que deu de positivo, mas também tudo que deu de negativo, né? De vantagem e de desvantagem. Que dá pra alguma coisa que dá para vocês complementar ainda aí nesse slide. Aqui, ó. Evidenciando. Isso. E daí aqui tá acabando a reunião. Vamos voltar para a sala principal. Voltamos para sala principal. Deixa eu ver, acho que já estão todos. Tá, eu passei todos os grupos, assim, fui dando ideias, sugestões, fui respondendo o que conseguia, né? É uma metodologia bem completa, né? Vamos dizer assim. Ela tem várias etapas, parece que às vezes as etapas elas são bem... Por exemplo, a da aula passada, a descoberta com a interpretação, elas são bem similares ali, né? Uma já está esbarrando na outra. Então, eu tenho que ter cuidado para não ficar sempre a mesma, né? O mesmo slide com as mesmas coisas. Algum grupo gostaria de apresentar o que fez? Não sei se vai dar tempo de 1 ou 2 grupos dar uma apresentada hoje. Assim, mais para mim ir sugerindo mais, para os colegas ver o que vocês estão organizando, para ter até como ideias, né, para os outros grupos. Então é mais nesse sentido que funciona as apresentações. Algum grupo se dispõe a apresentar hoje? Grupo do professor Leonato e da professora Lourdes? É o grupo 3? Pode ser. Então dá para vocês apresentar do início ali, né? Aqueles 2 slides iniciais, o que vocês já colocaram. Claro que esses 2 slides iniciais ainda ele vai, né, tá sendo mudado e complementado ao longo das aulas. Mas vamos ver o que vocês já colocaram para situar os demais cursistas. Então vamos lá. O primeiro slide a gente mudou aqui, igual você tinha pedido, né? Aqui a gente preencheu com os dados básicos, que são integrantes, a série que vamos trabalhar, o objetivo de aprendizagem, a gente preencheu aqui, que é identificar que boas lideranças são respostas pertinentes, a situações específicas, né? A nossa temática, né, vai ser de uma aula, que é liderança, e nossos recursos pedagógicos e tecnológicos, a gente colocou os 2, slides, vídeos, cartazes, roda de conversa, pesquisas e entrevista. Uma pergunta. Aqui a gente começou a preencher, a gente ainda não... Uma pergunta, assim, para geral, que às vezes eu vou estar interrompendo você na apresentação. E isso para falar para os demais, né? Essa temática liderança, ela é um conteúdo, assim, que já foi do primeiro trimestre, está no segundo trimestre, ou como que você... Em que nível que ela está agora? Ela teve no primeiro trimestre e ela vai se repetir no segundo trimestre. Na aula, se eu não estou enganado, 27, se eu não estou enganado. Porque eu queria reforçar aqui que caso vocês escolham um tema de algo que já foi trabalhado em trimestre passado, não tem problema. Um exemplo, sei lá,
oratório, um exemplo. Eu sei que, Aham. né, um oratório, um exemplo. Um tema que só se trabalhou no primeiro trimestre. Não tem problema se vocês escolherem para trabalhar no segundo trimestre. Isso eu falo daí para ser para todos os grupos, tá? Professora, Oi. olha o meu caso. Quando eu entrei para participar do grupo, eu pensava em pedir para trabalhar a resiliência. Depois de nós conversarmos, o grupo achou melhor liderança, certo? Eu acatei a proposta. Mas eu apresentei liderança no outro curso que tive com você mesmo. Então, eu posso até aproveitar alguma coisa ou não. Claro que pode. Porque lá você usou uma metodologia específica daí, né? Lá que nós tínhamos, foi apresentada algumas, você escolheu uma delas e implementou. Mas claro que você pode aproveitar o que você fez lá para incluir aqui no plano. Perfeito. É um ajuste, uma adaptação. Tá. Ok, posso continuar? Pode, fica à vontade. Tá, ok. Aí, então, a gente falou sobre os recursos, né? Aqui nos componentes curriculares, começou a colocar como estratégia, né, envolvimento de todos os estudantes em diversas atividades. A gente ia começar a preencher aqui a segunda parte. O que você pode colocar aí já... Essa aqui é a parte de mais... O que você pode colocar aí é esse penúltimo, ó, metodologia. Se você quiser completar aí, nós já vimos a etapa de descoberta e agora interpretação. Então já foi visto duas. Isso. E aí, semana que vem a gente vai completar com ideação e ideias próximas. Então essa aí já está completada. Ótimo, então. Ok. Aí na 4 é a nossa pergunta, né? Como o nosso tema é liderança, a nossa pergunta é: como nós podemos perceber e desenvolver o perfil de líder em nossos estudantes a partir deste conteúdo? Ótimo. Descoberta. Daí a gente pegou aqui na descoberta. O desafio é a pergunta, né? Que como a gente pode tá trabalhando e desenvolvendo, né? E percebendo quem que é o estudante que já é líder, no caso, né? Ok. Pesquisa. Textos sobre lideranças. Entrevista com líderes comunitários, aqui empresários, lideranças religiosas, dentro do nosso município. E características de grandes líderes da história. Nas inspirações a gente colocou apresentação, isso aí, e roda de conversa. Ó, esse grupo aqui, ele separou em três como se fosse 3 tabelinhas. Mas os outros grupos, se não me engano, tá fazendo em texto corrido, assim, por tópicos. Não tem problema. Aqui é só uma organização, que de certo modo, ó, eles destacaram o que é de pesquisa, então o que vocês pretendem fazer com os alunos. E o inspiração, então, é como vocês vão começar a análise. Nesse caso, eles querem que os alunos apresentem o que eles pesquisaram e depois iniciar a roda de conversa, né? Para, então, entrar no próximo ali, que é a interpretação. Isso, daí na interpretação, né, que conta histórias, a gente colocou a roda de conversa. Relatar, no caso que eles vão ter feito as pesquisas, né, entrevistas, organizar os conhecimentos que eles obtiveram. Aí no procurando o significado é observar as ideias dos alunos, o que foi mais relevante, né, pela metodologia Push+, quais temas podem ser melhor pesquisados e aprofundados, e categorizar cada um deles. Tá, eu só tô pensando aqui, agora eu vendo esse primeiro, tá? Esse observar as ideias dos alunos, não sei se esse item não se encaixaria lá no primeiro ainda. Porque vocês vão estar ouvindo, no conto de história? Vocês vão estar ouvindo esses alunos relatar as pesquisas, relatar as entrevistas. Então, vocês vão estar ouvindo eles, né? E talvez fazendo anotações, não sei, ou só ouvindo. Para daí, então, o próximo item, que vocês vão destacar o que foi mais relevante. Eu acho que esse se encaixa melhor aí.
Não, acho que fica melhor, bem aqui nessa sequência. Tá. E o último ali a gente colocou, né, na estrutura e possibilidades, a gente colocou que seria através de cartazes em murais da escola, a apresentação das entrevistas e elaboração, a elaboração através de vídeos curtos. A gente pensou em fazer alguma coisa tipo podcast lá no pátio da escola, né, com os alunos, alguns vídeos que possam até ser publicados e divulgados. Tá. Só esse apresentação das entrevistas ali ficou no sentido de como que vocês colocaram para apresentar, não entendi direito só. No que a gente pensou em colocar eles, apresentar para a escola. Ah, tá. Então dá para colocar ali, então, a apresentação das entrevistas para a escola. Então. Ou para a comunidade escolar, não sei. Ah, sim. Isso. E nessa mesma apresentação que daí entraria essa questão da elaboração, eu acho que eu me confundi vídeos. Aqui. Elaboração de vídeos curtos. Isso. De vídeos curtos. Legal. Eu acho falando sobre liderança. Sim. Daí o próximo item, né, semana que vem a gente vai ver sobre ideação, mas eu acredito que esses 2 slides aí que vocês fizeram, que é o 6 e o 7, já acredito que não vai ter muita mudança, né? A semana que vem vocês vão conseguir focar mais daí nesse 8 e completar o que falta lá no slide 1, acho que 1 e 2, né? 2, né, que faltava uns itens a mais. Falta só o 3. Isso. É o 3. O slide 3. Ótimo. Eu acho que é isso. Obrigada por compartilhar com nós. Eu acredito que é bom a gente ir fazendo esses compartilhamentos ao longo da reunião, que aí vai tirando, às vezes, dúvidas de um grupo que está a respeito do que colocar, né? Vai trazendo sugestões, ideias, dá para copiar uma ideia que o grupo fez. Então, acho que é bem bacana essa parte dessas trocas aí. Alguém com alguma dúvida específica para a gente finalizar a reunião agora? Na verdade, dúvidas muitas, né? Primeiro, meu Deus, né? A CED caprichou nessa implementação aí do projeto de vida. Eu concordo com vocês, eu não vou fazer essa implementação, né? Porque eu tô como formadora, mas eu imagino o apuro que nós estamos, né? Eu em tentar explicar para vocês e vocês em tentar elaborar o plano. Mas a gente vai conseguir, no final tudo vai dar certo. Então, sem dúvidas, deixa eu tirar a nossa foto aqui. Fazer o nosso print. Eu acho que a nossa reunião aí vai ser somente, acho que mais com a Circe, mais o professor Fabiana, a professora Viviane, acho que é só mais uns 3. Nossa turma, nesse horário, vai ser bem pequena mesmo. Então, 13 integrantes, mais ou menos. Então, vou tirar a foto. Foi. Agradeço a participação de vocês, né? Me coloco à disposição para o que vocês precisarem de ajuda aí para desvendar essa metodologia, né? Estamos desvendando juntos. Então, tenham uma boa semana. Nos vemos semana que vem. Até quarta-feira. Tchau, tchau para todos. Quarta. Tchau, tchau. Boa noite.